E aí, pessoal, bom dia. Bom dia, doutor. Então, vamos dar um início aqui. A gente está no Laboratório de Acústica das Comunicações aqui na Unicamp. Temos presentes aqui 6 membros do laboratório, mais este que vos fala. E online a gente tem as presenças ilustres do Arthur Lucas e do Matheus Henricone, lá de Porto Alegre. A gente está aqui hoje, então, para falar do Arteus, né? Queria começar falando por que ele chama Arteus, né? O Matheus está presente hoje, ele é um amigo meu, mestre em engenharia elétrica, e ele me veio com um problema um dia desses, né? Ele me perguntou: Arthur, tu que fez doutorado nessa parte de áudio, como é que faz para um computador avaliar quando alguém está cantando bem ou não, né? Ele me fez a pergunta, eu fui atrás da resposta e acabei desenvolvendo um humilde protótipo aí de solução para esse tipo de problema, tá? A gente estava trabalhando nisso inicialmente, e aí o nome placeholder era Arteus, porque eu sou Arthur, ele é Matheus. Aí quando resolvi usar esse projeto aqui para o pós-doutorado na Unicamp, eu acabei dando um significado para essa sigla aí um pouco mais rebuscado, tá? Mas então, a gente vai falar de karaokê. Karaokê é uma junção de 2 palavras japonesas, kara quer dizer vazio, e okesutra quer dizer orquestra. Então é uma orquestra que está faltando alguma coisa, está faltando a voz, e aí a pessoa vai lá cantar no karaokê. Tá? Isso tudo começou na década de 70 no Japão. Aqui na figura 1 tinha um negócio chamado Utagoe Kissa, que eram uns cafés que as pessoas iam lá, ia ter uma banda tocando e o cliente podia subir no palco e cantar com a banda. Tá? Então o cara que inventou o bandoquê, na verdade ele não inventou nada. Tá? Um desses músicos, o Inoue, que está aqui na foto número 2, ele era baterista dessas bandas aí, ele fala em entrevistas que ele era um cara muito preguiçoso, aí tinha que ficar ensaiando, aprendendo música nova. Ele falou com os amigos dele lá: quem sabe a gente grava, e aí quando o cliente quiser subir lá no palco e cantar, a gente põe a gravação para tocar, para que ficar tocando ao vivo toda hora, né? Então eles inventaram um negócio chamado 8-Juke, que está aqui na terceira foto. Esse aqui é o Inoue muitas décadas depois, tá? Essas fotos aqui, elas são bem difíceis de encontrar. Aqui tem uma imagenzinha nesse novo slide aqui, um pouquinho melhor do 8-Juke. Uma caixa, né, ali com um sistema dentro. Ia ter um microfone, ia ter um espaço ali para colocar o cartucho com a fita da gravação, 2 canais. Tá? Aí tinha aqui volume do canal da voz, volume do acompanhamento, e dava para colocar um reverb ali, fazer uma frescurinha, né? Só não tinha display para letra. Então tem aqui um libreto aqui no canto da foto, a pessoa tinha que ler, né, a letra da música se ela não soubesse de cor. Na imagem do meio nós temos o Roberto del Rosario, que é um cara lá das Filipinas que olhou essa máquina e falou: eu posso fazer melhor. E aí ele colocou um display, né, um tubinho de raios catódicos ali, e transformou na máquina de karaokê que hoje em dia a gente conhece, confia, né, que tem a letra passando ali em tempo real. O Inoue, como eu falei antes, ele admite que ele era preguiçoso, ele não patenteou, o Roberto patenteou. E aí hoje o Roberto é legalmente conhecido como inventor do karaokê, mas quem inventou mesmo foi o Inoue lá no Japão. Bom, o karaokê ele foi parar mundo afora, tá? E se adaptou aí por várias culturas onde esteve presente. Deixa eu tirar aqui o apontador. Eu vou tocar para vocês aqui um negócio, enquanto isso eu vou falando. Para vocês terem uma ideia do quanto o karaokê está popularizado hoje em dia, a Finlândia inventou lá em 2003 o Campeonato Mundial de Karaokê. Essa aqui é a moça que ganhou ano passado, a apresentação de 2022, mas eles podem participar recorrentemente, tá? Tem as etapas de cada país e depois tem o campeonato mundial. O Brasil só chegou até o 3º lugar, né? Não é só no futebol que o Brasil nos decepciona, tá? E eu quero que vocês prestem atenção no setting disso aqui, né? A moça canta muito bem, tem uma plateia, ninguém dá um pio, né? É uma coisa bem formal, por assim dizer. Bom, aí tem as delegações dos países ali na frente, mas a gente está mais acostumado
com karaokê a título de entretenimento, né? Por exemplo, você vai com seus amigos num bar de karaokê, você não é cantor profissional, tem uma galera gritando no fundo, tem gente bebendo, a sala não é acusticamente tratada e acontece esse tipo de coisa aí. Tá? No Campeonato Mundial de Karaokê, tem juízes. São pessoas que são profissionais do ramo e eles vão avaliar quem está cantando lá no palco de acordo com todas essas métricas que estão listadas nessa tabela aí. Então, desde a roupa que a pessoa está usando, se a emoção que a pessoa está colocando no rosto dela está condizente com a música, se a conexão que ela está criando com a plateia está legal, várias coisas, inclusive os aspectos mais técnicos. Tá? Agora, a gente provavelmente tem na nossa memória aquelas máquinas de karaokê que você alugava, levava para sua casa no final de semana, dava um churrasco, o pessoal tomava polar até o dia virar noite e depois viravam cantores, né? E a máquina de karaokê, ela ia dar uma pontuação, normalmente, lá no final. Agora, alguém aqui sabe como é que funciona isso? Oi? No grito? Às vezes é no grito. Esses sistemas de pontuação de karaokê, eu acho que nenhum tem assim um estudo acadêmico em cima disso daí. A maioria dos sistemas de pontuação de karaokê, eles são patenteados. Se alguém aqui nunca leu uma patente na vida, ela basicamente é um documento onde você coloca a sua ideia lá, faz um fluxograma dela, explica as partes do sistema, paga para o órgão lá que publica esse tipo de coisa e está tudo certo. Né? O problema disso é que aí você não precisa dar detalhes da implementação, você não precisa fazer nenhuma avaliação, não precisa apresentar nenhum fundamento teórico, sabe? Não tem nenhum estudo científico por trás disso e o papel aceita qualquer coisa. Tanto é que, se você olhar lá no Google Patentes lá e colocar essa string aí, Karaoke Scoring Systems, vai sair mais de 38 mil resultados. E você vai me dizer assim, bom, é qualquer Zé, então, que consegue publicar uma patente sobre isso. Nem sempre. Às vezes tem gente grande, por exemplo, a Yamaha, tem várias, são 33% dessas 38 mil patentes aqui são da Yamaha, tá? Mas tem também outras empresas conhecidas como a Texas Instruments, que numa das patentes deles tem uma linha lá que fala assim, olha, nós vamos colocar um threshold aqui para dar uma nota boa, porque senão o usuário vai ficar descontente. Então, esse tipo de coisa aqui, pelo menos para nós acadêmicos aqui, não nos serve. Tá? Na academia, a gente tem duas linhas de pesquisa. Uma delas chama Automatic Singing Assessment, que é, por exemplo, esse software da esquerda, ele chama Singad, lá dos anos 2000. Então, o propósito dele é para ser usado em aula de canto, aí vai ter uma câmera para a pessoa ver se ela está na postura certa para cantar, e aqui vai aparecer uns gráficos, né, um espectrograma, e esses aqui de baixo, eles são gráficos de informações da glote, tá? Então tem um sensor, a pessoa tem que vestir uma coleirinha ali para medir o que está acontecendo na glote dela, e o professor, em vez dele dizer assim, eu preciso que tu cante com mais brilho, que é uma coisa muito subjetiva, ele vai falar para a pessoa, tá vendo aquela parte de cima do espectrograma? Eu quero que apareça mais linhas pretas ali, entendeu? Vai ficar um pouco mais objetivo a aula de canto. A outra abordagem chama Singing Information Processing, e aí é o seguinte, vai ter um alvo, um sinal-alvo. Esse Miru Singer aqui foi o primeiro software que você podia colocar um CD, ele dizia que ia extrair a voz do cantor, isolar a voz do cantor, e aí calcular a trajetória da F0, que é a frequência formante da voz do cantor, tá? Só que esse algoritmo, ele era bem falho, tá? E dava muitos artefatos, assim, nessa separação da voz. Aqui a gente está vendo a trajetória das duas formantes, né? E está vendo que a pessoa ela está cantando com uma oitava de diferença do que ela deveria estar cantando. Então, esse software aqui, a propaganda dele era que você ia poder ter aula sozinho, você não ia precisar de um professor. Né? Você ia ver se você estava cantando certo ou não.
Muita coisa aconteceu de lá para cá, então eu achei que a gente precisava dar uma atualizada nesse tipo de software aí. A minha proposta, então, ela basicamente é o que está nessa tela. Então, ali no objetivo 1, nós vamos ter um cantor, ele vai estar cantando lá no karaokê, e vai ter um monte de ruído, vai ter as pessoas falando em cima, vai ter o som do PA, vai ter a reverberação da sala, etc. Então, por que não usar uma rede neural? Não precisaria ser uma rede neural, mas eu trabalho com redes neurais. Então, usar uma dessas para separar a voz dele, fazer a separação da fonte e conseguir um sinal chamado preditor. Fazer a mesma coisa com o sinal-alvo, que daí seria a música original que a pessoa está cantando, separar só a voz da música. Aí, no segundo objetivo, nós teríamos que extrair alguma característica disso, né? Até por uma questão de dimensionalidade e também porque tem muita coisa que não dá para ver olhando só a forma de onda de um sinal. Né? Tendo essas duas matrizes, a gente realiza várias operações matriciais aí para descobrir, por exemplo, se a pessoa está cantando no tempo, se a pessoa acertou a melodia, etc. E também, quem sabe, incorporar alguma coisa de avaliação subjetiva, entre aspas, usando também uma outra rede neural. A ideia aqui seria avaliar a emoção na voz da pessoa e dizer se está condizente com o alvo também. No final, isso tudo tem que virar um feedback visual em tempo real. Tá? Por quê? A gente pode falar disso um pouco mais para frente. Eu trouxe aqui um exemplo. Aquele ali é o Arthurzinho há 10 anos atrás, num bar de karaokê. Tá? Não vou tocar o vídeo para vocês, vou tocar um snippet do áudio depois. O que acontece aqui? A música original, eu vou botar ela para tocar aqui, só os primeiros segundos. Bom, esse é o Ozzy cantando no Black Sabbath, e bom, banda, né, baixo, guitarra, bateria, aquela coisa toda, usando uma rede neural pré-treinada para fazer um teste. A gente pode separar a voz dele, mas vocês vão ver que vai ter alguns artefatos aí, por exemplo, agora está tocando a introdução, a gente está ouvindo só silêncio. Ó, daqui a pouco dá uns pequenos artefatos, e quando a gente ouvir a voz dele, não tá aquela coisa assim, voz isolada de estúdio, mas já tá um alvo bem mais justo do que era antes para fazer a comparação. Agora, o cantor não treinado aqui, ele estava num ambiente que não era um estúdio, ele estava num ambiente que era um bar de karaokê. Vou botar para tocar aqui. Bom, plateia animada, né? E agora a mesma rede, eu vou usar ela para tentar separar a minha voz. Eu quero que vocês me digam o que aconteceu. Bom, o som da banda sumiu. Mas por que a galera do bar não sumiu junto com a banda? São sinais com a mesma categoria, né? A classe é voz também. Esse áudio aqui ele não foi captado através do microfone que eu estava cantando. Foi captado através de um celular que estava gravando vídeo. Então, se a pessoa cantar no microfone, já vai resolver um pouco esse problema. Se isso não adiantar, a gente vai ter que buscar mais soluções aí. O objetivo 2, então, seria extrair as características desses dois sinais. Se a gente olhar as duas formas de onda, bom, tá dando para ver muita coisa aí, né?
Então, eu proponho utilizar o Chromagram, que é uma feature baseada na transformada de Fourier de tempo curto. Tá? Você pega aquele sinal de cima ali, fatia ele em janelas de tempo e depois calcula a DFT. Só que em vez de ter bins de frequência, você vai ter classes de notas na escala igualmente temperada, é isso que fala? Os 12 semitons lá da nossa música moderna. Então você tem aqui no eixo Y as notas musicais, no eixo X o tempo, e uma escala de cores ali que vai dizer o quão intenso foi a nota atingida. Então, é uma representação bem poderosa, essa é uma matriz tridimensional, que ela me diz quando no tempo, que nota que eu atingi, com que intensidade e por qual duração. É como se fosse uma partitura tridimensional. Tá? A gente está vendo aqui a música inteira, então parece que é uma bagunça. Se a gente janelar isso, eu até coloquei uma janela bem grande aqui, de 2,5 segundos, mas se a gente janelar isso, a gente começa a ver em mais detalhes o que está acontecendo no cromagrama, tá? E basicamente, a partir disso aqui, nós vamos começar a fazer operações matriciais para comparar esses dois sinais aí em várias métricas, né? Essas métricas, eu escolhi essas 4 aqui. Por exemplo, a distância euclidiana, ela vai me dizer a dinâmica do sinal, né? O quão parecido foi a intensidade com que eu cantei. A similaridade de cosseno vai me dar a questão do timbre, porque ela vai medir a diferença angular entre vetores de uma mesma janela de tempo. O Dynamic Time Warping é uma técnica que se usa para investigar o alinhamento no tempo, tá? E a correlação cruzada eu vou usar para investigar o alinhamento na frequência. E aí eu vou ver se eu cantei a melodia certa da música. Tá? Fazendo um teste naquela gravação ali que eu apresentei para vocês e colocando pesos iguais para todos, tirei uma nota de 75 ali. Tá? Mas vocês veem aqui que o L2, que é o que calcula a intensidade, foi uma nota baixa, porque aquela galera gritando dá uma discrepância, né? E também a correlação cruzada, que dá a melodia, também deu uma nota bem baixa, porque as pessoas estão gritando numa frequência aleatória lá. As notas mais altas que deram aqui foi de similaridade de timbre e também de sincronia, tá bom? E tu vê, né? E eu querendo cantar igual o Gido de Freitas. O objetivo 4, então, seria incorporar algum tipo de medida mais subjetiva, assim, né? Então, lá em 2001, teve esse cara chamado Plutchik, que ele desenvolveu essa roda de emoções aí. Ele propôs, né, ele teorizou um sistema base de emoções. Então, essas 8 emoções aqui seriam as emoções básicas do ser humano, e se a gente começar a combinar elas em várias intensidades, a gente consegue fazer emoções mais complexas aí. Lá em 2022, eu, o Bruno e os colegas aí do laboratório, a gente fez um trabalho que era uma rede neural que avaliava essas emoções na voz cantada isolada. Tá? Então, de novo, usando essa rede aqui já pré-treinada, nesse caso que eu estou cantando a música do Black Sabbath lá, para a voz do Ozzy foi detectada raiva na voz dele. E na minha voz foi detectada felicidade. Mas assim, eu estava num bar e eu já tinha tomado umas e outras. Então, por favor, né? Tenham essa consideração aí. Feito tudo isso aqui, eu tenho feito isso em Python, lá no notebook, né? Então, teria que colocar isso numa interface gráfica para o usuário ver, né, a letra da música e ter o feedback visual em tempo real das métricas todas lá. É aqui que entraria o Arthur Lucas, que está na videochamada com a gente. Ele é estudante da Engenharia da Computação, pretende finalizar o curso esse ano. Então, a ideia que nós estamos trabalhando é de que ele entre no projeto para fazer o TCC dele nessa parte da interface gráfica com o usuário. Porque se eu fosse fazer isso, eu ia fazer no MATLAB App Designer, que é uma solução meio... né, nada profissional, assim, né? Então, se tivesse alguém que entende mesmo de interface gráfica, seria uma adição muito boa ao projeto.
A separação foi feita com uma rede chamada DeepUNet, ali tem o link do artigo dela. Estou usando o Librosa para calcular o cromagram. As métricas foram calculadas com SciPy, Scikit-learn. A rede que a gente desenvolveu é uma CNN e o score lá está sendo calculado com o NumPy. Tem um cronograma. Agora, nos 2 primeiros meses, então, a ideia era que eu fizesse uma revisão bibliográfica. Então, desde 1988, 89, por aí começaram a surgir os primeiros papers nesse assunto. Não foram muitos, cerca de 50, 60 papers até hoje, tá? São 4 décadas quase. Então, tem muita coisa a ser feita e a primeira delas vai ser um artigo de revisão que, quem sabe, se Deus quiser, alguém vai aceitar para publicar. Os outros meses ali, as outras etapas, elas estão já mais ou menos encaminhadas. O Arthur entraria ali nos meses 9 e 10, claro que a gente poderia adiantar essa parte, né? E no final, quando tiver tudo pronto, ali nos meses 11 e 12, a ideia seria a gente pegar umas cobaias aí, fazer uns testes e ver o que as pessoas acham, pegar o feedback delas e tentar melhorar um pouco, tá? Tem um projeto, um documento, se vocês quiserem ler, eu mando para vocês, tá? Seria muito bom que alguém me desse um feedback aí, até para eu poder melhorar o que eu escrevi, porque tem um negócio aqui que eu vou mostrar para vocês, que um dia eu vou mandar imprimir isso e vou mandar emoldurar. É a mensagem que o meu orientador mandou para mim quando eu perguntei para ele se estava tudo legal. Ele basicamente disse assim, cara, o doutor é tu que tem que saber. Então, depois de ter envergonhado meu orientador, eu agradeço vocês. E se alguém tiver alguma pergunta, a hora é essa. Mas é verdade. Você que é especialista, né? Eu fiz meu doutorado. Nem existia ar quando eu fiz doutorado. Esse tipo de som, assim. Bom. Agora, então vai, já que temos perguntas. É óbvio que o simulador de fala, se ele está treinado com a voz, ele vai separar todas as vozes juntas. Né? Conhece a distribuição estatística da voz e aí passa o fio. Mas você tem a vantagem que você sabe o que você quer. Você tem a voz esperada. Ali daria para pensar em ter algum tipo de fosse baseado em fazer a estação baseado na música esperada, no som esperado. Eu tinha pensado em outras duas coisas. Primeiro que, como eu falei ali, foi captado pelo áudio do celular. Né? No microfone, se eu pegar um microfone de mão cardioide, já vai resolver um pouco do problema. Tá? Mas eu poderia colocar uma segunda etapa, que seria de separação de vozes mesmo. Nós temos uma rede bem famosa chamada Convitasnet, que se tiver 2 pessoas falando uma em cima da outra, elas separam em 2 vozes. Teria que testar, ver se funcionaria nesse caso aqui, nesse exemplo. Agora, para fins de deixar a solução em tempo real, eu não sei quantas redes eu vou conseguir ficar usando, sabe? Tem a rede da separação, a rede da emoção, aí vai ter mais essa outra, não sei. O quão pequeno vai ter que ser a janela para parecer que está em tempo real o negócio. Hoje eu estou dando a inferência depois que o sinal é gravado. Está tudo offline agora. Por enquanto está tudo offline. Você não está prometendo tornar isso tempo real? Então, tem uma importância nisso, porque assim, quando você dá a nota no final, a pessoa tem que lembrar assim, putz, eu tirei uma nota ruim, o que foi que eu fiz de errado? Né? Se você dá o feedback em tempo real para a pessoa, ela vê o erro na hora, né? E aí torna o aprendizado mesmo eficaz, entendeu? Então tem que ter isso em tempo real. Agora, o que quer dizer tempo real? Quer dizer que o computador está tendo um delay que o ser humano não está percebendo. Então, o tempo real pode ter um delay de alguns milissegundos. Hein? Nós vamos ter que avaliar o quão real vai poder ser o nosso tempo.
várias vezes. Então, tem trabalho pela frente aí. Você já chegou a experimentar, né? Moisés, já viu isso? Já ouvi falar. E você coloca carregar uma música e escolhe que instrumento você quer subtrair, né? Mas é Ah, uma sim. história longa, né? Basicamente. Então você escolhe, eu quero que você crie essa faixa sem baixo, tira a voz. Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu vi uma situação onde a pessoa tirou o backing vocal, porque ela queria treinar a fazer como se fosse tipo segundas vozes, Entendi. para harmonizar com vozes. Entendi. Então, acho que de alguma maneira esse cara ele separa vozes, né? Uhum. Acessível. É interessante, né? Acho que é gratuito. Então tem essa questão desses dois mundos, né? Aquilo que é software registrado, né? Que as pessoas não querem que você saiba como é que funciona, e em contrapartida tem os trabalhos acadêmicos, que é ciência aberta, etc. e tal. A gente não pretende se equiparar a esses softwares pagos, aí, esses SingStar, Smule, essas coisas assim, que tem até coisas desenvolvidas pela Nintendo, pela PlayStation, sabe? Tem coisa muito profissional nesse sentido já. O que esses softwares fazem? São softwares que você pode... Assim, você cria uma conta, é um jogo online, então você vai ter um ranking com outras pessoas do mundo lá, quem cantou melhor tal música. Né? E aí vai aparecendo as notas que você tem que atingir na tela e você vai cantando. É o Guitar Hero versão cantor. Só que, por exemplo, se você não estiver cantando a letra da música, estiver fazendo só um blá 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 lá, ele vai mostrar só a melodia. Tipo, ele não vai analisar outras features, entendeu? Então, é uma avaliação, ela é válida, mas ela não é uma avaliação completa, pelo menos não a fim de educação, né? Tem como burlar, entendeu? Sim, mas é uma avaliação. Ele está olhando uma unicamente. Só uma dimensão, O timbre, a nota. Né? Uhum. Se você está cantando, a nota assim. Isso. Uma trend, apareceu alguns cantores, aí apareceu uma bolinha, uma janelinha, sim. Aí a nota ficava para cima do buraco, passava para baixo. Aí tinha que acertar. Esse aí funciona em real time. O pessoal faz testando lá na hora, faz joguinho, tipo, esse jogo de auditório. Uhum. Ela quem acerta a nota. Ela canta, está tentando fazer a bolinha passar pelo buraco, acertando o beat da nota. Esse aí entra numa categoria de sistema que ele compara dado, que é a sua voz, com o metadado, que é o valor da frequência que você tem que atingir, né? Aqui a gente quer comparar dado com dado, voz com voz. Então é um pouco diferente, mas tem essa diferenciação. E curioso o negócio do timbre. Você vai fazer comparativo entre timbres, né? Dando uma nota nisso. E é curioso saber se você tem como alterar o timbre enquanto canta, para tentar chegar perto, isso é uma coisa que acontece. Então as pessoas acham que quando você canta, por exemplo, um Lá, vai sair uma frequência só, lá, 440 Hz. Mas não, vai ter os harmônicos, né? E aí, dependendo dos harmônicos, número e intensidade deles, aí vai dar o timbre para você, da sua voz. Tá? Então, eu vou, numa janela de tempo, eu vou olhar aqueles bins de notas lá e eu vou ver quais que foram atingidas para ter uma noção do timbre da pessoa. Então vai ser menos pontuação, mais parecidas são as vozes, né? É isso, você está pela distância euclidiana. Correlação cruzada. E a distância euclidiana também. Comparando a energia nos bins. Cada... Isso. Ou você está olhando a similaridade entre a distribuição energética no espectro. Isso. É isso que eu... Isso. E aí entra a importância dos pesos nessas 4 métricas aí. Porque a pessoa pode, por exemplo, considerar injusto ela ter que cantar um timbre parecido. Não é que você tem uma voz mais grave, né, e você não consegue gritar igual o Ozzy Osbourne. Então você pode pegar e tirar essa medição do timbre e trabalhar só com as outras métricas. Como curiosidade, né? Exato.
Tem estudos que falam que se você apresentar um monte de métrica para a pessoa, assim, nesse tipo de software aqui, a pessoa se perde. Muita coisa para ela prestar atenção ao mesmo tempo. Então, seria legal ter as opções, né, da pessoa ir colocando conforme ela vai se sentindo confortável em ter toda aquela informação visual na cara dela, né? Eu pensei em algo mais parecido com o Miro Singer lá, de mostrar... Não, mas assim, por exemplo, pegar o DTW lá, normalizar de 0 a 100 e colocar na tela uma linha mesmo, para ela ir vendo. Se tiver 100% está legal, se começar a cair, ela, se liga que por exemplo, no tempo da música ali eu não tô acertando. Você facilmente relaciona uma ação para você melhorar. Mas é que a pessoa, para o cantor, não interessa que é um DTW que está sendo calculado. Eu estou dando para ela um percentual, pelo menos é uma ideia que eu estou tendo agora, né? Isso pode evoluir no futuro. Se eu disser para você, você está 100% no tempo, tá tudo certo. Mas se eu te disser assim, você está 90% no tempo, a pessoa vai pensar assim, mas eu estou atrasado ou eu estou... Você está atrasado. Uhum. Tem que pensar melhor isso daí. Porque a intensidade, sim, faz sentido esse tipo de gráfico, mas aí talvez por tempo tenha que pensar numa outra... A similaridade de tempo está baixa. A emoção, por exemplo, poderia ser um gauge, né? Você coloca ali a roda das emoções e, se ficar apontando mais ou menos para a emoção que a pessoa está pretendendo ali, legal. Mas se começar a desviar daquilo ali, tem que dar um jeito de se atualizar. Você tem... Qual é o objetivo final? Né? Ter um sistema de treinar cantores ou só um sistema mais confiável para colocar no bar? Um sistema mais confiável, porque não dá para confiar nos sistemas de pontuação que a gente tem disponível no mercado hoje. Se eu estivesse pensando em um suporte pedagógico para comunicar, isso é muito mais detalhista. Sim. Isso é a proposta imediata, mas aí, claro, que a pessoa poderia levar para casa esse software e ficar treinando para depois, quando ela for no bar, ela fazer bonito, entendeu? Então, aí que veio esse pensamento aí de que isso aí pode servir para educação também, mas, como você falou, tem que ser mais criterioso, inclusive envolver gente que manja de ensino, que manja de canto, né? Este que vos fala aqui só manja de redes neurais e olha lá. Saber o que teria que conversar com o professor. O que tem que ser avaliado? O que é importante? Sim. Sim. Nos estudos que já foram feitos, o espectrograma serve para a pessoa guiar que tipo de timbre que ela tem que produzir, né? Ou que tipo de distorção que ela tem que aplicar na voz, sabe? Mas é aquela coisa que eu falei na apresentação ali, aí tem que ter um professor explicando para o cara o que o gráfico está querendo dizer, né? É um tipo de ensino assim que não vai eliminar o professor de jeito nenhum, ele vai só ser uma ferramenta que o professor vai utilizar na aula de canto. Porque daí você tira o viés também, né? Porque às vezes o cara é uma pessoa avaliando se você está cantando bem ou não, né? Então podem ter questões culturais aí, pode ter, sei lá, vai que eu não vou com a sua cara e eu falo que você está cantando mal, mas na verdade você está cantando bem, entendeu? Então você tira muito do erro humano nessa avaliação aí. Pessoal que está na videochamada aí, alguém quer falar alguma coisa?
o artigo. Da minha parte, não. O próximo passo é ver funcionando alguma coisa, né, Arthur? Um protótipo, hein? Vai chegar essa parte do cronograma ainda. Legal. O Arthur tá por aí, quer falar alguma coisa? Esse artigo de... Uhum. Entre outras coisas, né? Bom, acho que o Arthur foi buscar um suco e não voltou mais. Vamos ficar por aqui, então. Opa, peraí que o Arthur mandou uma mensagem. Cadê o meu mouse? Cadê as mensagens aqui? O Arthur... Então, como eu falei antes, o Arthur pode ser que entre no projeto na etapa da interface com o usuário, porque se eu fosse fazer isso, ia ficar uma coisa muito amadora. Então, seria interessante aproveitar aí a expertise de um formando da engenharia da computação. Beleza. Fechamos, então? Pessoal de casa, a gente vai encerrar por aqui. A gente provavelmente vai, sei lá, quem quiser almoça junto depois. Vocês aí que se virem. Feito, um abraço.